Bom, pessoal, então vamos lá. Essa é a nossa primeira aula, né? Você aí do Colégio Classe, do 6º ano, vou acompanhar vocês aí nessas aulas. E já queria deixar um recado importante, né? Como eu disse, eu tenho 2 filhos pequenos e volta e meia vocês podem ver algum risquinho na parede, ou um arco-íris aqui e tal, mas acontece, tá bom? Bom, o que a gente vai falar hoje, galera? A gente vai falar de ângulos e polígonos, tá? É uma noção inicial aí, né? O que é um ângulo, né? E a gente precisa classificar também os polígonos, para a gente conhecer um pouquinho e identificar, tá bom? Então a gente vai ver exatamente isso. Primeira pergunta que eu sempre faço quando eu começo um conteúdo novo é: o que é isso, né? Então quando a gente vai falar de ângulo, eu preciso perguntar para vocês o que é um ângulo, ok? Então um ângulo é uma abertura, é uma região entre 2 semi-retas. Então eu tenho 2 semi-retas e nessa região entre essas semi-retas, ou essa abertura, a gente tem um ângulo. Eu só aumento o ângulo se eu aumentar a abertura. Eu só diminuo o ângulo se eu diminuir a abertura. Não adianta eu prolongar as semi-retas e falar assim, agora esse ângulo é maior, ou aquele tracinho que a gente faz, aquela curvinha, né? E eu fazendo maiores e falar, agora o ângulo ficou grandão. Não. Tudo bem? Então, eu só mexo no tamanho do ângulo se eu mexer na abertura, fechar ou abrir. Beleza? Vamos ao desenho. Bom, então temos o desenho aqui, né? Como eu falei com vocês, eu só mexo no ângulo se eu mexer na abertura. Já vou fazer uma pergunta para vocês. Qual ângulo aqui é maior? O vermelho ou o azul? Estão ligados, né? Nenhum dos dois, tudo bem? É o mesmo ângulo. Não importa se eu fiz aqui essa curva aqui maior ou menor, o ângulo é o mesmo. Se eu não mexer na abertura, eu não mexo no ângulo, tudo bem? Então aqui a gente tem um ângulo AOB ou BOA. Tanto faz essa ordem, tudo bem? Então AOB é o ângulo, tanto o ângulo azul quanto o ângulo vermelho. Tanto faz. Eu trouxe outros exemplos de ângulos para vocês. Então aqui a gente tem um ângulo menor do que esse, né? Porque a abertura é menor, tudo bem? Aqui temos um ângulo bem grande, né? A abertura é maior do que esse aqui, tudo bem? Existe uma classificação de ângulo que é importante a gente saber, galera. A classificação é essa aqui, olha. Esse é o ângulo reto, retinho, assim, ó, reto. 360 graus, é uma volta completa, né? Se a gente dividir em 4, como se fosse um sinal de mais, né? A gente tem 4 ângulos retos. Olha aí! 4 ângulos retos, galera. Ele é retinho assim, ó. Beleza? Ele é formado por 2 semi-retas que são perpendiculares. O que significa serem perpendiculares? Formam um ângulo reto. Tudo bem, galera? Menor do que esse aqui, ó. Aqui é 90 graus, ok? Ângulo reto. Menor do que esse, a gente tem um ângulo agudo. Então vamos lá, começar a escrever. Ângulo agudo, ângulo reto. E esse aqui, maior do que 90, ângulo obtuso. Tudo bem? Ângulo obtuso. Beleza? Quando eu tenho um ângulo de 0 grau, nulo. Ângulo nulo. Tudo bem? E quando eu tenho um ângulo assim, ó, que parece que é uma reta única, né? Na verdade são 2 semi-retas opostas, a gente fala que é um ângulo raso. Tudo bem? Ó, então vou até fazer de vermelho aqui, ó. Parece que é uma reta só, né? Mas na verdade são 2 semi-retas opostas. Tá aqui o ângulo chamado de raso. Beleza? Além disso, que eu já falei, né, inicialmente de ângulos, a gente precisa conhecer alguns elementos desses ângulos, né? Desse ângulo, no caso aqui. A gente vai falar um pouquinho do ângulo AOB ou BOA. E aí já vou começar falando logo como é que a gente representa isso, como é que a gente escreve. Eu quero me referir a esse ângulo aqui. A gente representa dessa forma aqui, ó. O ângulo AOB, ou se você quiser falar o ângulo BOA, não faz diferença, tudo bem? Sempre o vértice, vértice é o que? É o ponto de encontro das 2 semi-retas, né? Ou pode também ser chamado de origem do ângulo, tudo bem? Sempre o vértice é o cara que vai no meio aqui, olha. Beleza? Então AOB, BOA. Professor, eu posso falar ABO? Acho que eu me confundi todo. OBA? Posso falar OBA? Não. Quer dizer, não quer dizer que você não possa falar, mas aí já vai ser outro ângulo. Esse ângulo não é o OBA, não é. Tudo bem? Então, o acento circunflexo é sempre nesse cara do meio aqui, que é a origem, o vértice do ângulo,
e as outras letras e os outros pontos não importa, a ordem que eu vou escrever. Além disso, ele tem lados, os lados são OA e OB, são dois lados desse ângulo que formam esse ângulo. Tudo bem? Vamos para os polígonos agora. Bom, então a gente começa a falar de polígonos agora, né? Primeira coisa, o que é um polígono? Um polígono é uma figura plana que é determinado por uma linha poligonal, fechada e simples. Opa! Linha poligonal fechada e simples. Vamos ver o que é cada coisa? Vamos. Linha poligonal é formada somente por segmentos de reta. Pode ter curvinha? Não, não pode ter curva. Somente segmentos de reta. Fechada por quê? Fechado, né? Ela fecha, em algum momento ela fecha. Por exemplo, uma letra U, se a gente fizesse ela só com segmento de reta, né? Uma letra U não seria uma linha fechada, mas uma letra O seria fechada. Tudo bem? O ponto de partida é o mesmo ponto de chegada, ponto inicial, ponto final. Ok? E simples porque elas não podem se cruzar, beleza? Então eu não posso fazer uma linha, mesmo que seja uma linha poligonal, somente com segmentos, mesmo que seja fechada, as linhas não podem se cruzar, esses segmentos não podem se cruzar. Ah, professor, mas se eu tivesse, como se fosse um X assim, ó, fechado em cima e embaixo. Eu tenho dois triângulos. Ok, você tem dois triângulos, mas se você olhar a figura como um todo, ela não é um polígono. Tudo bem? Professor, uma circunferência é polígono? Não, porque eu acabei de falar que não pode ter curva, somente linhas retas, segmentos de reta. Beleza? Vou mostrar para vocês o polígono mais simples, mais fácil de todos. É esse aqui, olha. É chamado de triângulo. Um triângulo é um polígono que tem três... Teve gente que pensou lados, né? Triângulo tem três lados. Gente, triângulo, três ângulos, não é? Triângulo, três ângulos. Mas ele também vai ter três lados. Ele também vai ter três vértices. Tudo bem? Então vamos lá, olha. Triângulo é um polígono que tem três ângulos, ok? Ou três lados, ou três vértices. Quais são os vértices desse triângulo? A, B e C. Então tá aqui, eu coloquei em cores diferentes, tá? Eu gosto de trabalhar com cores, então o triângulo eu coloquei em laranja, os vértices eu coloquei pretos, ok? E os ângulos eu coloquei verdes. Não sei se dá para diferenciar muito bem aí na câmera, mas tá verde, tá? Confia aqui no tio Val, beleza? E a gente pode também, além daquela outra maneira de representar ângulo que eu acabei de falar, quando a gente está falando de polígonos, a gente também pode representar dessa maneira aqui, ó, o ângulo que está no vértice A, o que está no vértice B e o que está no vértice C. Além desses polígonos aqui, a gente também tem outros polígonos, né? Então a gente tem o quadrilátero. Temos também o pentágono, o hexágono, heptágono, octógono, eneágono e temos também o decágono. Bom, na ordem que eu falei, cada um desses polígonos tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 lados. Quando eu digo 10 lados, eu também digo 10 ângulos, 10 vértices. Tudo bem? Além desses, eu também gosto de falar com os meus alunos o dodecágono. 12 lados, 12 ângulos, 12 vértices. E o icoságono. Esse tem 20 lados, 20 ângulos e 20 vértices, né? Não sei se você reparou, mas quanto mais lados, mais ângulos, mais vértices, mais ele se parece com uma circunferência. Professor, e se eu fizesse um polígono de 100 lados? 100 lados ia ficar o quê? Sei lá, ia ficar uma circunferência? Não sei, dá uma olhadinha você. Parece, né? Parece uma circunferência realmente, mas não é, galera, não é. Posso fazer 1000 lados, eu vou olhar, eu vou falar assim, meu Deus, isso é uma circunferência, mas não vai ser, tudo bem? Um polígono de 1000 lados é um polígono que tem 1000 lados. Eles estão todos, parece muito que vai ser uma circunferência, mas não vai ser, tudo bem? Bom, agora falando especificamente dos quadriláteros, né? Lembrando que quadrilátero não é só quadrado não, tá bom, gente? A gente vai falar um pouquinho de retângulo, losango e quadrado. Você vai ver agora.
Você vai ver agora, meu Deus. Bom, então aqui eu vou falar para vocês de alguns tipos de quadriláteros, tudo bem? Aqueles bem famosos mesmo, né? Começar com retângulo. Retângulo é essa figura aí, né? E eu sempre pergunto o que é um retângulo. Aí tem um que fala assim, tio, o retângulo tem 4 ângulos de 90 graus, correto? E 2 lados aqui iguais e 2 lados aqui iguais. Opa, para aí. Não tem nada desse negócio de lados iguais. O que é um retângulo, galera? É um quadrilátero que tem 4 ângulos retos ou 4 ângulos congruentes. Ponto. Acabou. É isso. Isso que é um retângulo, né? Então, se você tentar desenhar um quadrilátero que tem 4 ângulos retos ou 4 ângulos congruentes, você vai desenhar essa figura. Com certeza absoluta você vai desenhar essa figura. Tudo bem? Então é isso aqui que você vai desenhar. Isso é um retângulo. Depois a gente tem um losango. Losango é um quadrilátero que tem 4 lados congruentes. 4 lados congruentes. Tudo bem? Então, qualquer quadrilátero que você desenhar com 4 lados congruentes, você vai desenhar um losango. Ah, tio, mas calma aí. O quadrado, ele tem 4 lados congruentes e, ao mesmo tempo, ele tem 4 ângulos congruentes, não é verdade? Sim. Sim. Ah, então quer dizer que um quadrado é um retângulo? É exatamente isso. Opa! Então quer dizer que um quadrado é um losango? É exatamente isso, galera. Todo quadrado, além dele ser quadrado, obviamente, ele também é retângulo e ao mesmo tempo ele é losango. Tudo bem? Ângulos congruentes, lados congruentes, ângulos e lados congruentes. Beleza? Então vamos lá, galera. Hoje eu queria já me despedir. Essa foi a nossa aula, falar um pouquinho de ângulos e polígonos. E quero dizer que foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais.